Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou aqui da Kiwi Livros e hoje eu vou falar desse livro bacana aqui, o livro da economia, né, que faz parte de uma coleção muito legal da editora Globo. Essa coleçãozinha aqui, ela tem de vários assuntos diferentes, tem de economia, de psicologia, de filosofia, de música clássica, de artes, são vários volumes diferentes, né? E eles têm todos a mesma proposta, que é ser um livro que vai abordar várias partes, né, do assunto proposto, né, no caso desse daqui, economia, desde o início, quando foi levantado esse conceito, até dias mais atuais, né? Então ele funciona como se fosse uma linha do tempo. Ó. Deixa eu abrir aqui o exemplar. Por exemplo, aqui você já consegue ver no sumário, ó, que ele começa falando ali, inicia o comércio 400 a.C. até 1770 depois de Cristo. Ele começa bem no início, aí ele vai passando, né, pela Era da Razão, revoluções, a Grande Depressão, né, como foi ficando a economia. Ó, ele vai passando por vários momentos da história, né? Aí como ele vai abordar esses temas? De uma forma bastante didática, né? É um livro bastante dinâmico. Ele começa então aqui fazendo uma introdução, né, com um apanhado, né, sobre o assunto proposto, que no caso é economia, e sempre ele vai ter esse formato aqui. Ele vai colocar algumas ilustrações para servirem de referência e tem, olha, sempre umas citações, né, de pessoas que foram relevantes no que o conteúdo está dizendo, né? Elas ficam em destaque, né? Então, aqui vai pelo primeiro capítulo e ele tem esse formato, ó, como eu falei, de linha do tempo. Então, ele vai mostrando os principais ocorridos em cada época e os principais pensadores, né, de cada período. Aí aqui, ó, começa o início, no primeiro, né, que ele vai propor, falando, ó, a propriedade deve ser privada. Esse é o primeiro ponto, né? Mas são vários pontos que tem, de ideias diferentes que foram surgindo no decorrer da história, né? Não fala de uma ideia só. Então aqui, ó, ele vai colocar em contexto, aí ele vai colocar notas, ou qual era o foco, principal pensador da época, né? Ele cita Aristóteles, antes quem propôs algo oposto, quem propôs depois, né? Vai colocando as datas, fazendo aqui um diagramas, né? Para ficar mais explicativo. Ele coloca às vezes algumas notas, né? Falando de pensadores da época. É tudo de uma forma muito visual, né? Muito didática, né? Separei até alguns pensamentos aqui que eu achei mais interessantes. Por exemplo, aquele explicando sobre a inflação, né? Dentro o principal pensador, no caso Bodin aqui. Tem outro momento que ele fala, por exemplo, aqui, quando o preço sobe, há quem compre mais, né? Que ele vai colocar essa teoria aqui do Giffen, né? Que é falando que quando um produto que ele é muito básico e ele não pode ser substituído por outro, que as pessoas tendem a consumi-lo menos quando elas vão aumentando o seu poder aquisitivo. Se esse produto aumenta de preço, as pessoas são obrigadas a comprar mais dele, ao invés de diminuir a compra. E com isso elas compram menos de um produto secundário, que seria considerado de maior luxo, né, referente a esse produto básico. O que eu poderia citar de exemplo seria o arroz. Por exemplo, se você tem que gastar mais dinheiro com arroz, que é um produto que não pode ser substituído por outro, por exemplo, no paladar brasileiro, então você tem que você compra mais aquilo que aumentou de preço e compra menos outras coisas, né? Aqui no livro ele dá o exemplo do pão e da carne, né, por exemplo. Vamos ver aqui um outro momento. Por exemplo, a teoria dos jogos, né? Que até essa teoria dos jogos ficou bastante foi bastante popularizada também pelo filme que tem o John Nash, né, que é Uma Mente Brilhante. Então aqui ele fala, né, sobre a estratégia, né, que o que vale mais a pena, a escolha que vale mais a pena é aquela escolha que tem menos prejuízo, né, aquela escolha que você bola uma estratégia e ela vai minimizar a perda máxima em qualquer situação. Então, aqui ele coloca
alguns diagramas, né? Então é bem interessante aqui o formato desse livro, e esse formato, ele, como eu falei no início do vídeo, ele é o mesmo para os outros da coleção. Então, para um livro introdutório, se você quer ter uma ideia geral a respeito de um assunto, né? E até com, assim, ele vai pincelando, né, vários momentos diferentes do assunto, mas ele dá uma boa base, assim, né? Os livros dessa coleção. São todos nessa grossura aqui, ó, mais ou menos, né? São livros que vêm com bastante conteúdo. E essa daqui foi a sugestão de hoje. Até mais!